Boa noite, sejam bem-vindos. Como podemos integrar mais e mais e mais? Tudo leve e divertido com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Salete, seja bem-vinda. Lenita, Cida, Aparecida, Simone, Maurício, seja bem-vindo. Rafa, do Espaço Terapêutico. Bora lá, não é, para esse bate-papo, bora lá para esse bate-papo sobre NR1, né? Bora lá trazer mais consciência. Isso aqui é um laboratório, né? Esse laboratório tem como foco, né, a gente perceber, né, o nosso contexto como terapeuta dentro desse novo cenário que o governo está colocando, né, para nós, para as empresas, para o Brasil, né? E diante disso, eu deixo essa pergunta aqui para vocês, né? A gente já começa com essa pergunta. O trabalho está adoecendo as pessoas? Eu gostaria, lembrando que eu falei, é um laboratório aqui, vocês podem conversar, vai ter um momento de perguntas também. Então, gostaria também da interação de vocês dentro das possibilidades aí, quem puder liberar a câmera, claro. E bora lá. A pergunta que eu deixo, então, o trabalho está adoecendo as perguntas? O trabalho está adoecendo as pessoas? O que vocês acham, né? Sim, né? É o trabalho em si, né? É o ambiente, é a saúde mental, vocês percebem, né? Ó, é a saúde mental da pessoa que tem uma vida pessoal conturbada e chega no trabalho e ups, acaba sendo, como que eu posso dizer, mergulhando ainda mais nesse transtorno, nessa dificuldade, nesse movimento, não é? O Maurício escreveu, sim, a pressão principalmente. Exato, Maurício. Então, imagina uma pessoa que talvez já tenha uma propensão a uma depressão, uma ansiedade ali, devido a outros fatores, e aí chega num ambiente, né, com um clima denso, pesado, não só, né, com metas abusivas, horários inflexíveis, é sobre isso que a norma trata, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Eu trouxe alguns dados aqui para vocês, 72% dos profissionais relatam estresse no trabalho, tá? Então, olha só, eu gostaria que esse laboratório primeiro fosse para você, tá? E assim você trazendo essa consciência, porque olha só, ponto de atenção, às vezes eu vou falar isso, ó, ponto de atenção, NR1 não é RH, NR1 é todos aplicando, alinhados, todos congruentes com o que a NR1 exige, pede. Então, não só parte da empresa, mas de todos, e vocês, todos nós aqui, olha só que interessante esse momento, nós estamos no momento de mudança, uma onda silenciosa que a gente vai falar aqui, de mudança de cultura nacional, de cultura não só das empresas, mas vocês percebem que é um movimento interno do brasileiro, tá? Então, olha, comecem a perceber a dimensão. Então, aqui esse laboratório, vocês vão perceber que a NR1 veio só para regulamentar. Bora lá. Mais de 440 mil afastamentos em 2024, dado aqui, esses dados são dados do INSS, da Segurança e Saúde do Trabalho, né, do Ministério da Previdência Social. O ano passado, mais de 546 mil afastamentos. Então, o governo está percebendo que está aumentando. Mas eu gostaria de ressaltar aqui, para a gente já refletir também, que não é só porque o governo agora está colocando isso para as empresas, né, gerenciarem esses fatores de riscos psicossociais, mas também está batendo na porta da empresa, está batendo na porta do financeiro da empresa. Vamos entender melhor. E olha só que interessante, desses aqui, ó, vocês estão vendo o mouse? Ó, desses 546 mil afastamentos em 2025,
mais de 50%, ou seja, mais de 250 mil afastamentos só por ansiedade e depressão. O que vocês acham sobre esses números? Alarmantes? Altos, não é? O Brasil lidera, né, o ranking de país mais, vamos dizer assim, ansioso, né, com a humanidade, com a sociedade mais ansiosa, não é? Então, começa a perceber que sim, o trabalho pode estar adoecendo as pessoas. E é esse olhar que a NR1 pede, ponto de atenção, tá? Mas o nosso olhar aqui também vem de uma experiência, tá? De consciência humana, de desenvolvimento pessoal, né? Inclusive, me apresento, né? Quem sou eu nisso tudo, nesse movimento todo, não é? Cadê? Próximo. Eu sou o Rafa Macedo, né? Eu sou engenheiro civil, tá? Pós-graduado em neuropsicologia. E atualmente, né, pós-graduando em Engenharia de Segurança do Trabalho e também uma pós-graduação em Psicologia Organizacional. O que é tudo isso, Rafael? Eu te conheço como terapeuta, como mentor da neuroquântica. Pois é, né? Numa formalidade, eu tenho essas formações. E com o Pércio, tá? O Pércio, né, Pércio, dá um oi aí. Pércio, especialista, né, ele é da tecnologia da informação, né, que todos conhecem como TI, né, o especialista em TI, na inteligência artificial aplicada, arquitetura de softwares, né, e essa integração de sistemas, que é o que ultimamente a inteligência artificial tem movimentado também, né, integração, inclusive é o nosso movimento também da integração, né, olha que interessante. Inclusive, é a essência, vamos dizer assim, o olhar energético que a gente pode dar para a NR1, integração. Interessante a gente trazer essa consciência, porque é coletivo o movimento, tá? Não é mais coisa que já existia de clima organizacional, de checklist, é realmente uma mudança de cultura. E quando a gente pergunta, né, ei, seja bem-vinda, Keila, quando a gente pergunta o que é uma mudança de cultura, não é uma cultura de uma empresa. A pergunta fica, o que é uma empresa para vocês? Uma empresa é feita de pessoas, não é mesmo? Bora lá. Então, essa mudança silenciosa está acontecendo nas empresas, como eu falei, né? Essa conscientização, algumas perguntas aqui para a gente fazer, para a gente refletir e perceber o real cenário, tá? Porque esse laboratório aqui, que a gente está construindo juntos, é para a gente realmente tirar esses véus, entender, parar, né? Sair desse ruído, desse barulho, do que é NR1 e não sei o que é NR1. Então, é para a gente realmente entender e traçar um plano, tá? Como vocês já conhecem, aqui a gente tem o mão na massa, no final vai ter mão na massa, tá? Então, assim, e eu percebo, né, o quanto vocês estão interessados nisso. Então, estamos aqui juntos, né? Mandem mensagem, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos construir isso juntos, porque entenda que essa conscientização está crescendo ou está batendo na porta? É essa consciência que vocês, que eu também estou percebendo e transbordando aqui para vocês, tá? Empresas de todos os setores estão repensando suas práticas. E aí eu pergunto, qual o real motivo, galera? Vamos ser realistas e pé no chão. A saúde mental deixou de ser tabu, realmente, né? Ou, como eu falei, tá batendo na porta das empresas no setor financeiro, né? Mais dados, vamos lá, mais dados aqui, né? Então, realmente, existe a conscientização ou os dados estão alarmantes, né? É, já falei para vocês lá no primeiro slide, mais de 540 mil, né, pessoas foram afastadas por saúde mental em 2025 e bate recorde pela segunda vez, notícia do G1, né, ó, olhem, percebam aqui a escala de 2020, tá,
Opa, deixa eu ver isso. A escala aqui, ó, é só crescendo. Percebam esse gráfico, só cresce. E detalhe que em 2020 teve menos afastamentos, não, teve um período que estava fechado o INSS, porque pelo período que a gente passou em 2020, né? Então, podemos dizer que isso aqui manteve, ó, isso aqui manteve e só está crescendo. Alarmante, né? Vale ressaltar também, né, dentro do olhar da saúde mental, ranking dos transtornos mentais aqui, né, o Ministério da Previdência leva em consideração também transtorno bipolar, dependência química, esquizofrenia, alcoolismo, mas o nosso foco aqui são os riscos psicossociais, devido aos fatores de riscos psicossociais, que aqui, ó, estresse grave, burnout, enfim, diversas consequências de um clima organizacional denso, pesado, né? Mas vale, eu já comentei, né? Esse problema não é novo, né? Então já vem de muitos anos, né? O problema sempre esteve lá, né? A questão é que durante anos as empresas ignoraram isso. E qual foi o resultado dela ter ignorado isso? Eu falei, tá batendo na porta da empresa um custo alto do quê? Né? De absenteísmo, de presenteísmo, que a gente já vai falar sobre isso. Ok, então tá todo esse movimento, o governo está em pânico, porque está vendo que o INSS pode não dar conta, as empresas estão percebendo que está batendo na porta, né, esse custo altíssimo, tá? E aí vem nessa mudança, nessa revolução, essa onda de revolução nacional, que é essa norma regulamentadora 1. Pergunta: quem já leu a NR1? Quem já leu a NR1? Ou tem o arquivo e já abriu para dar uma olhada, né? Quem já, pelo menos, passou o olho, sabe do que a gente está falando aqui? Porque de onde vem essa norma regulamentadora, né? A gente tem leis, ó, aqui ele escreveu. Ah, isso não envio, vocês estão escrevendo aqui no chat, gente. Bora lá. O Maurício escreveu sim, pressão principalmente. No dia 16, na empresa vai ter uma palestra sobre isso lá na empresa. Legal, Rafa. Inclusive, traga consciência. Inclusive, o mão na massa você pode aplicar lá também, tá? Aqui ele escreveu, boa noite, estou na rua, mas estou ouvindo pelos fones. Maravilha, creio que até os donos estão sentindo a importância disso. Exato, que foi a questão, né? Mas de onde está vindo, né, esse sentido da importância? Essa clareza que eu gostaria que vocês tivessem também, né? Então, será que a empresa vai mudar, né, o comportamento dela? Já está. Mas qual o motivo, né? Como aqui, ó, burnout, assédio, sobrecarga, metas abusivas e clima organizacional tóxico não é mais apenas relacionado à empresa, não é só mais questões internas. Agora é tudo regulamentado, é reconhecido pela legislação. Então, as empresas estão, olha que interessante, as empresas estão num burburinho, porque existe engenheiro de segurança do trabalho, né? Existem profissionais com conselhos, né? O próprio conselho de engenharia, conselho de medicina, conselho de psicologia. Então, todo esse movimento, né? Como que isso se enquadra dentro da NR1? Por isso que eu perguntei, vocês leram a NR1, né? A NR1 pede o que explicitamente? Que as empresas agora, a partir de maio de 2026, 25 de maio de 2026, que as empresas não só identifiquem, mas gerenciem esses fatores de riscos psicossociais. Pergunta: qual a diferença? Eu já comentei aqui, tá claro a diferença entre fatores de riscos psicossociais e riscos psicossociais? Sim, mandem um joinha aí
Tá claro? Gente, lembrando que aqui é um laboratório. O que que é um laboratório? Todos juntos, tá? Porque vamos chegar no momento, imagine você conversando com a empresa, né? Então, vamos chegar no momento para a gente ter consciência e pé no chão de um pitch, de uma fala de venda, de uma fala, de uma conversa com a empresa, para você entender as necessidades da empresa, tá? Então, por favor, questionem também, ok? É, um ponto de atenção que eu coloquei aqui, vocês deram um joinha, né? Que vocês percebem a diferença de fatores de riscos psicossociais e o que são riscos psicossociais. Isso significa que a saúde mental deixou de ser opcional. Mas existe um estresse aí também. Será que a empresa precisa, é o que a NR1 pede, análise da saúde mental individual? Não. Ó, a NR1 trouxe mudanças importantes, né? Mas qual o seu real alcance, as implicações? Ah, não estamos, né? A NR1 não vem para a empresa diagnosticar o seu funcionário. E isso, inclusive, é o oposto que a NR1 quer. Ninguém está aqui para dizer que é para diagnosticar, né? Não, esse não é o movimento. Né? Qual que é o erro mais comum, esse burburinho? É tratar sintomas e não as causas. Né? Então, a NR1 fala de fatores de riscos psicossociais no trabalho e não diagnóstico de saúde mental. Então, lembra de uma frase aqui do Rafa? O problema não é o problema. Ah, ok. Então, o problema é mais fundo, como eu comentei, né? Mudança de cultura, né? São fatores estruturais que exigem mudanças profundas de comprometimento, não só da gestão, mas do indivíduo também. Show de bola, Rafa. Estamos todos na mesma página até aqui. Eu entendi, NR1 é uma norma regulamentadora, né, que ela já existia lá desde já há algumas décadas, né, e vem agora em 2025, em maio de 25, né, esqueci o termo, em fator educativo, né, já colocar as empresas nesse movimento, e depois de um ano, agora, maio de 2026, é efetivado. Show! Maravilha! Né? E onde eu me enquadro aqui? Né? Você deve perguntar onde e como eu me posiciono, né? Quais são os meus limites, né? Ética, como eu falei, né? Tem os conselhos, as responsabilidades, né? Médico do trabalho, eu vou lidar com tudo isso, né? Existe esse burburinho? Existe, e esse é o objetivo do laboratório aqui, ok? Esse é o objetivo do laboratório, fazer essa conexão, tá? O laboratório, olha só, coloquei aqui, ó, é como uma ponte, tá? Uma ponte entre o quê? Você, né? Entre o terapeuta, olha que interessante isso, você, terapeuta, que tem já consciência e habilidades energéticas, e a empresa tem o outro lado, né? Tá com uma dor, tá perdida, não tá entendendo. Então, esse laboratório é essa união, essa ponte, para que você, né, tenha esse transbordo, né? Para que você tenha essa conexão, esse movimento direto, nessa conexão do que você sabe fazer, do que você tem, né, como consciência, conteúdo, pode lapidar ainda mais isso aqui no laboratório para se conectar com as empresas e dar esse novo olhar para a sua vida financeira, né, para a sua vida profissional, né? Então, o nosso próximo encontro, já coloca aí na agenda, tá? É dia 25 de março, ó, né? Vamos lembrar, dia 25 de março, quem é de São Paulo, né, tem a rua 25 de março, então vamos lembrar que é dia 25 de março, que é uma quarta-feira, ok? Nosso próximo encontro, já coloca aí na sua agenda, ok? É, ok, eu entendo essa pergunta, Rafa, que você colocou aqui, ó. Onde eu me encaixo aqui, né? Onde eu me posiciono aqui? Como que eu me posiciono aqui, né? Eu só
gostaria que você fizesse uma pergunta aqui também, ó. Eu sei o que eu quero? Essa pergunta eu quero que você faça para você. Você sabe realmente? É isso que você quer? Você vê isso como uma oportunidade? Sabe que, como eu coloquei em algum momento aqui, a questão é coletiva, é de interesse de todos. Então, a pergunta eu reforço aqui, faça para você, eu realmente sei o que eu quero, o que o meu coração chama, é isso, é trabalhar com as terapias que eu amo, e nesse olhar, né, para as empresas, eu posso ser essa contribuição para as empresas, né, e como que eu posso ser essa contribuição? Tá? Então, eu estou fazendo essa esse calor em vocês, tá? Essa reflexão, para a gente realmente aquecer o coração e estarmos juntos e interessados e focados. Eu digo, estamos indo. Se isso você sente no seu coração, seja bem-vindo e bora lá, né? Nosso próximo encontro, como eu coloquei aqui, dia 25, e agora eu deixo um momento para perguntas, né? Eu gostaria que vocês também entrassem aqui na conversa e, independente da pergunta, faça. Estamos aqui, esse é o momento, esse é o laboratório, né? O Percy escreveu, Rafa, lembrando que estamos falando de empresa e tudo que tem, CNPJ, escolas, órgãos públicos e tudo, exato. Eu conversei com alguns de vocês, né? Então, muitos, sim, estão em empresas, né? Né, NR1 para empresas. Mas lembre-se que olha só a grandiosidade da consciência que o Percy está colocando aqui. Onde que se enquadra, né, essa exigência da NR1, essa atualização de maio de 2026? Para quem é? Para todo CNPJ que tem um ou mais pessoa contratado por CLT. Então, perceba a grandiosidade disso, até onde, né? Então, eu gostaria de saber de vocês, né? Quem que a gente pode ajudar nisso, né? Talvez a pergunta seja por onde a gente pode começar, o que que você pensa também, o que que você sabe, né, sobre, o que que você já ouviu falar sobre a NR1, para a gente também desmistificar, porque eu já ouvi informações na internet, informações distorcidas, então, sempre pé no chão, e vamos nos fundamentar na norma, e não disse-me disse, combinado? Né? Bora lá, vai, falei muito. Quem gostaria, né, de perguntar, de comentar, de compartilhar alguma coisa também? Marcele tá aí, seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Todo tempo, né? Só falando, né, Rafa, que é um ponto de vista que eu tenho, que essa atualização da NR1, não vamos romantizar, não vamos falar a empresa está pensando no bem-estar do colaborador, porque não. É uma imposição do governo, porque o governo não está dando conta de pagar o povo afastado sem previsão de volta, né? Ponto. Então, assim, Desculpa de cortar, mas olha pode só, falar. porque existe esse tipo de empresário? Existe. Existe o tipo de empresário consciente e que realmente está interessado na saúde mental do funcionário, porque é amigo do funcionário, amigo assim, né? É um ser humano também, então ele tem, né, essa consciência. Sim, tem também o que está só para preencher planilha. Tem o que não estava acordado para isso. Nossa, eu não estava entendendo todo esse movimento. Deixa eu não só, né, me respaldar para eu não ter custos altos trabalhistas e tudo mais, como também realmente trazer uma saúde mental. Tá? Então, existem todos esses cenários e mais ainda do que eu nem falei aqui, ok? Bora lá, Marcela. Marcele. E o que mais, Marcele? E assim, tem muita empresa, por exemplo, eu estou trabalhando hoje numa empresa terceirizada que presta serviço para o Banco Safra. Então, eu vou para o Banco Safra todo dia, eu não trabalho na empresa, eu trabalho no Banco Safra. E aí eu perguntei para o gerente lá sobre a NR1, qual que vai ser a movimentação.
A resposta foi: a gente não pode fazer nada aqui, porque a gente está no prédio do cliente. E aí você faz o quê numa situação dessa, né? E aí muitas empresas também alegam, falam, mas eu dou de Gympass, eu sou aquela psicologia online para o nosso colaborador. E pelo que eu entendi, a NR1 tem que ser dentro da empresa, no horário de trabalho, sem custo adicional para o colaborador. Um Gympass, que agora mudou o nome, mas todo mundo entende como Gympass ou a Total Pass lá, o colaborador tem um custo, tem um desconto na sua folha mensal de salário, né, nessa folha de pagamento, e ele tem que se locomover até uma academia e é no horário fora do trabalho, porque eu não posso chegar lá na empresa e falar assim, olha, 2 horas da tarde eu vou na aula de pilates ali na Smart Fit. A empresa não vai aceitar no horário de trabalho parar para ir na Smart Fit fazer o pilates. Então, assim, tem que deixar bem separado que o Gympass ou aquelas plataformas de terapia que algumas empresas oferecem, se está dentro da NR1 ou se está fora da NR1, porque muitas acabam falando que isso já é o cuidado da saúde mental do colaborador. Ponto de atenção, Marcele, nessa última frase distorcida que você ouviu enfim, das pessoas, né? NR1 é o quê? Cuidar da saúde mental do colaborador? Opa! NR1 não é isso. NR1 é empresa, você precisa gerenciar, analisar, identificar esses fatores de riscos psicossociais. O que são fatores de riscos psicossociais? Pressão alta, horários inflexíveis, sobrecarga, mau direcionamento de função. Olha só que interessante o que eu já li. Inclusive, fatores de riscos psicossociais entra também você deixar o funcionário ocioso. Isso pode gerar ansiedade nele. Então, olha que interessante, né? Foco. O que é NR1? Uma norma regulamentadora. O que ela pede? Ela pede gerenciamento de fatores de riscos psicossociais. Os riscos psicossociais são consequência, tá? Então, por isso que esse laboratório é fenomenal e importantíssimo. E, Marcele, eu não tenho palavras para agradecer esse seu momento de compartilhar aqui, gratidão imensa, porque eu também, hoje, inclusive, perguntei na academia, né, que eu treino, né, eu e o Perso perguntamos, e, e falaram, né, um falou, o que é isso? Né, o outro, não estamos sabendo de nada, tá? Então, neuroquanticamente falando, isso é um problema ou é uma oportunidade? Mas o oceano azul está em quem entender realmente como fazer, ó, voltando um pouquinho aqui, ó, fazer essa ponte, né? Por isso que essa união nossa aqui é primordial para a gente não só se unir, se apoiar, fluir juntos, né? Trazer informações. Olha que informação incrível que a Marcele trouxe, né? Até, inclusive, do Gympass e tudo mais. Então, é o que a gente está que eu tô colocando, que eu coloquei aqui, ó, em algum momento, aqui, ó, NR1 não é app de meditação ou Gympass, né? Ou palestra motivacional. Percebe isso? O que é realmente uma pessoa séria falando de NR1? Fatores, gerenciamento de fatores de riscos psicossociais, ok? No trabalho, tá? Porque existem fatores, olha que interessante, existem riscos, fatores de riscos psicossociais em mais lugares. Sabem aonde? Na família, no seu condomínio, no seu círculo social, tá? Então,
Por isso que eu cutuquei vocês com a reflexão lá no grupo, perguntando, vocês estão aplicando a NR1? Quando eu digo aplicar, tá, não é esse termo. Quando eu digo vocês estão alinhados às exigências da NR1, percebe isso? A diferença da nomenclatura também. Ana, gratidão, Marcele, imensa aí, gratidão imensamente aí, Marcele, pela contribuição. Ana? Oi, Rafa, tudo bem? Tudo bem, Ana, seja bem-vinda. Eu trabalho em hospital e eu fui na medicina do trabalho, na segurança do trabalho, oferecer o trabalho de saúde healing, o acessando inconsciente, o barra de access. Sabe qual a resposta? Nós já damos treinamento para os nossos funcionários. Eu falei, é engraçado, o treinamento de vocês está sendo bem eficiente, cada vez mais afastados com problemas psicológicos. Por quê? A pressão é muito grande. Você tem que produzir, 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 e cada vez mais tirando os benefícios do funcionário. Funcionários insatisfeitos. Ah, mas a gente dá treinamento. Treinamento não é isso. Não é a válvula de escape, é obrigação. Tanto é que eu também tenho que responder esses treinamentos online, que é um pé no saco. Eu respondo revoltada, porque é o mesmo para todos os hospitais. Agora, imagina eu, que tenho cadastro em todos os hospitais. Maravilha, Ana, que consciência linda. Também, quem diz NR1 é a aplicação de formulários, levantamento de clima organizacional, NR1, como que eu posso dizer? Não é que não é isso, pede, NR1, a norma regulamentadora, pede o quê? Gerenciamento, tá? Então, isso pode ser um pilar, tá? Treinamentos e tudo mais, percebe? Mas não tem nada a ver, acaba sobrecarregando mais o mental, sobrecarregando as funções. Então, não é isso. O que o funcionário precisa? Ter um respiro para ele, que seja 10 minutos, 15 minutos semanal, para ele dar sair daquele ambiente estressante. Mas não é fora do local, é dentro, é ali. Olha, no meio do dia vamos parar uma equipe e vamos fazer uma meditação, mas ali, não pegar o aplicativo. Não é assim que funciona, porque a meditação você vai induzir de acordo com o grupo. Porque para você fazer a meditação sozinha, faça em casa, em qualquer lugar. Então, Ana, você entende que essa dor latente sua, e até de certa forma você se mostra indignada, né, desse posicionamento de algumas empresas, né, a gente pode até generalizar, infelizmente, da maioria das empresas, mas estamos generalizando aqui, dentro de um guarda-chuva, não só, né, da falta de comprometimento, mas às vezes da ignorância, de não ter clareza também, né, olha que interessante onde nós estamos aqui, ó, o problema não é o problema. Não. Então, é exatamente aqui o objetivo do laboratório, é empoderar vocês para um posicionamento aqui, ó, para um posicionamento, bora lá, para um posicionamento... Para a gente chegar chegando. Exato, porque existe posicionamento de vocês, de todos nós, terapeutas, sim, existe, de certa forma, um posicionamento, mas ainda existe confusão, porque o que, de certa forma, infelizmente, como a Marcele falou, e você também está trazendo e generalizando, a maioria das empresas estão, quem tem clareza, né, a maioria das empresas está focada em não ter o chabu com ela, você entende isso? Então, esse é o nosso posicionamento, por isso que existe esse ruído aqui, e esses encontros têm como objetivo isso, ok? Não só diminuir esse ruído, esse barulho, mas principalmente trazer consciência,
posicionamento. Olha que incrível esses questionamentos que a Ana fez. Mas vocês percebem que isso pode gerar frustração ou é uma oportunidade. Não é uma oportunidade porque o problema não é o problema. Então, é uma oportunidade, como eu disse, de mudança de cultura que está vindo, é um tsunami invisível que vai atropelar muitas pessoas, né? Quando eu estou dizendo atropelar muitas pessoas, não só funcionários, mas sim empresas. Então, respirem. Nós estamos na crista da onda. Agora a questão é, estou sabendo me posicionar? Não, Muita gratidão, Ana. E o que a gente pode fazer, né, para se posicionar de uma forma diferente, para ter um resultado com a gente diferente? Fenomenal. Gratidão, Ana, gratidão por obrigada. compartilhar. Lenita, Olá, boa noite. boa noite, luz da noite. Nós entramos numa questão assim muito linda e interessante, porque a comunidade eu acho que é para isso e você veio de encontro a isso. O grande intuito eu acho que é fazer um roteiro e te deixar seguro para que você tenha um contato com a empresa, né? E que se sinta seguro com essa questão profissional diante da empresa. O que é que você tem que fazer? Gerenciar riscos ocupacionais, que é o GRO, que é dessa norma. Exato. Como eu GRO. faço esse gerenciamento desses riscos? A princípio, você não vai ter acesso dentro da empresa, mas, de antemão, a gente já sabe algumas coisas ocupacionais que são de orientações ocupacionais. Então, são riscos, por exemplo, com funcionário, você vai ter que montar um roteiro onde você vai identificar os riscos e você vai ter que ter a abrangência para implementar essas normas dentro da empresa. Então, eu não tenho ainda acesso a essa empresa, mas eu tenho que funcionário novato tem que ser incluso, que eu tenho que ter descansos ergonômicos de uma profissão. Então, o que eu tenho que identificar destes riscos físicos, químicos, biológicos, psicológicos e ergonômicos? Ponto, Lenita. Excelente. Olha que incrível que a Lenita está falando de forma incrível. Até, vamos dizer, 2024, 2023, sempre existiu tudo isso, né, dos perigos das máquinas, de legislações, entendam isso. Qual que é o novo burburinho que é o que a Lenita falou aí desses itens? Entra os riscos psicossociais, ou seja, interessante num exemplo que eu dei esses dias na comunidade, a Lenita estava também no encontro, fica claro para a gente se sintonizar nesse momento. O que está acontecendo? Sempre teve EPIs, equipamentos de proteção individual, para toda essa bagunça, né? Para máquinas, com capacetes, com protetor auricular, com luvas, né? Questões térmicas, questões de ruído, né? Decibéis e tudo mais. Mas e para a mente? E para as relações, percebe? E para todos esses movimentos que é o que é, vamos dizer, o coração da empresa. Isso que a gente perguntou aqui, refletiu, o que é uma empresa? Uma empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas. Ou seja, empresa são pessoas. Então, vamos pensar assim, está todo mundo precisando de EPIs psicossociais, EPIs mentais, né, de você ter esses movimentos. Mas, vamos lá, né? E você tem que ir junto com a empresa e montar um relatório de planejamento daquilo que você quer. Se você chegar lá conversando, ela vai te bater a mão na cara e vai falar, não, que é isso? Esse negócio de terapia não é nada disso. Ela não quer que você chegue lá fazendo terapia de 1 a 1. Ela quer um plano de atividades relacionados para o ano. E você tem que ser um terapeuta
com organização para gestante, para grupo, para isso, para aquilo. Você vai montar um planejamento que é o ocupacional e psicológico. Maravilha, Lenita. Eu só entro num questionamento. Cadê? E questões... Opa! Ai, meu Deus, virou. Oh, vamos desvirar. E as questões de... Enfim, algum slide aqui que eu comentei. Questões de limites, ética, né? Quem é que faz o GRO, né? O gerenciamento de riscos ocupacionais? Quem é que faz, né? O PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos? E qual é a diferença disso? Né? Então, existem, né, conselhos, normas, então, por isso que existe esse burburinho, essa confusão, né? Deixa eu voltar aqui para os nossos slides. Entende? Então, Lenita, você trouxe algo fenomenal. A gente precisa do quê? A gente, no contexto geral, terapeuta, precisa do quê? De um movimento, né? De um enquadramento, porque eu não posso agredir, eu não posso entrar, tá? No âmbito profissional alheio, né? Do engenheiro de segurança do trabalho, do médico de segurança do trabalho, médico do trabalho, psicólogos, ergonomistas. Vocês sabiam que dentro do olhar da ergonomia, que já existia, olha que interessante, tá? A norma NR1, né, norma regulamentadora NR1, vem hoje atualizando esse gerenciamento de fatores de riscos psicossociais. Só que anteriormente, na NR17, já pede esse gerenciamento dos fatores, tá? Mas por que agora está vindo de forma explícita? Fica uma reflexão também, né? Sensacional, Lenita, eu amo você, mulher. Tem que lembrar que nós vamos estar gerenciando com a questão de estresse, de assédio, de isolamento, de não inclusão. Então, são essas coisas que nós vamos estar, junto com aquilo que antigamente tinha lá, quem é de hospital, CIPA, todas essas semanas do trabalho, essas coisas. Sim. Só que nós vamos estar entrando com essa questão, assédio, são algumas questões que vão ter que ser tratadas, né? Só que, se você não tiver um roteiro, que você fale, não, eu tenho um roteiro anual, que nós podemos trabalhar assim, assim, e que nós vamos implementando de acordo com o programa da empresa, eles vão falar para você, a gente já faz isso, mas nem vai saber o que é. Outra questão também, por que eu contrataria você, terapeuta, e não contrataria já uma empresa há anos no mercado especializada nisso? Então, são várias reflexões a serem feitas aqui. Maravilha, Lenita. Postura, né? Postura, exato. Posicionamento, postura, sensacional. Alguém mais gostaria, né, de questionar, perguntar, de compartilhar alguma questão? Como que você se sente no começo desse encontro e agora? Já está diferente a energia? Eu vou ler alguns comentários que o Maurício escreveu aqui, eu estava lendo, eu estava com os comentários, aí depois eu estava com vocês aberta, que eu voltei para os comentários. O Maurício escreveu, é minha primeira vez em contato com o assunto NR1, preciso aprender como atuar consoante esta norma. Exato, é isso. Então, esse laboratório é essa conexão, esse fundamento para nós, né? Quero aprender mais sobre essa oportunidade de trabalho. Entendam que é um momento, não só um momento delicado, tá? Mas também um posicionamento, não vou colocar um posicionamento delicado, mas você tem que saber se posicionar, que é justamente essa questão, até onde eu posso ir, quais são os meus limites, né, como terapeuta, e qual o meu diferencial para a empresa, né, ter essa consciência e falar, eu preciso da Marcele, né, eu quero ali o Maurício atuando na minha empresa, eu quero a Simone, a Salete, o Rafa. Qual é esse diferencial? Vamos construir isso juntos aqui. Bora juntos. Lembre-se, vocês não estão sozinhos, tá? Vamos juntos
mas eu reforço, é de responsabilidade de todos. Quando eu digo isso, galera, estamos indo. Você reflete, você se questiona, você percebe no seu coração, é isso que eu quero? Então eu vou dar esse passo. Quando eu digo estamos de mãos dadas, somos todos adultos de mãos dadas nos apoiando. Tá fazendo sentido o que eu estou dizendo aqui, né? Então, isso já estar, né, num posicionamento diferente perante o que a NR1 exige, né? Que mais? Eu já ia falar, mas antes disso, que mais? Alguém tem mais algum questionamento, algum movimento que gostaria de compartilhar? Momento perguntas. Oi, Rafa, tudo bem? Oi, a Simone levantou a mão e a Luciana também. Vai, Pode oi. deixar. Tudo Posso bem, ir, Luciana? então? Bem-vinda. Lu, pode falar, Lu. Obrigada. Eu acredito que o principal ponto é a falta de diretriz, né, para o terapeuta, para o psicólogo. Na verdade, eu acho que a grande questão fica aonde eu devo incluir, até mesmo porque é uma ferramenta, como você mesmo veio da engenharia, de ter os equipamentos de IPI, ou a parte ergonômica, então você precisa ter uma cadeira. Tá, tem que ter alguém do administrativo vendo se todas as cadeiras estão ok. Por exemplo, se tiver um operador de telemarketing, 600 funcionários, 600 atendentes, o fone, o headphone, a bancada, a cadeira, tudo isso. Então, o que fica para mim exato. Se você está trabalhando numa construção civil, capacete, esse pessoal que fica limpando, às vezes, o vidro, né? Precisa de todo aquele equipamento de rapel. Então, o que fica para mim um pouco confuso ainda é aonde entra o terapeuta. Ele entra em qual fase? Ele entra na parte do mapeamento? Ele entra na parte do gerenciamento ao longo desse projeto? Ele entra na parte de assinatura do laudo? Na assinatura do laudo, por exemplo, eu não poderia assinar. Eu não sou médico do trabalho, nem um psicólogo do trabalho. Né? Então, o que eu acho que tem que ficar um entendido é aonde eu me meto nessa situação. Até para que possa ser relevante no mercado, qual é a sua posição. Porque você só vai fazer a parte de uma dessas partes, você não vai fazer o todo. Pelo menos é essa a compreensão que eu tenho, dentro de um pouco de entendimento que eu tenho, né? Então, o que fica... multidisciplinar. Então, o que fica para mim um pouco é aonde eu, com a terapia que eu aprendi, e que eu já faço desenvolvimento com alguns diretores que eu trabalho, inconscientemente, óbvio, né? Que são exercícios sistêmicos para ajudar na minha vida. Aonde é que eu consigo, com mais uma equipe, mais uma outra pessoa, um psicólogo que assine, entrar nesse circuito? Onde é que eu sou necessário? Eu acho que, porque você não, foi como a Lenita comentou, né? Você chegar e falar, eu sou psicóloga, eu vou falar, beleza, a gente usa o Psicologia Viva, obrigada, não precisa. É mais em conta, o cara vai lá, se registra na hora do almoço, e eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu acho que é um pouquinho mais complexo, no nosso caso, porque a gente tem uma parte fundamental nesse processo, só que, por exemplo, para mim, ainda não ficou claro aonde é que eu tenho que estar. Entendeu? Era isso que eu queria contribuir. Gratidão imensa, Luciana, pela sua contribuição, e é exatamente aqui o laboratório, né, para a gente não só construir juntos essa base, mas também aqui dentro desse laboratório, né, além de construirmos juntos essa base, que a Luciana está dizendo perfeitamente, onde eu me enquadro, é exatamente, né, onde que eu me enquadro, onde que eu me encaixo dentro de todo esse movimento, porque no fundo eu vejo como uma oportunidade, a empresa está precisando, né, é regulamentado agora, e eu
Entendem? Eu percebo essa dor, é uma dor latente do terapeuta. Nossa, então, como que nós podemos agregar isso? Então, no próximo encontro, nós vamos, né, lapidar isso. Eu já te passo a palavra, Simone. No nosso próximo encontro, nós vamos, aqui a frase que eu estava procurando é aqui, ó, ações proativas são essenciais. Vamos juntos, ações proativas são essenciais. Para o próximo encontro, não só, né, nós vamos ter mais consciência, mas existe aqui o mão na massa, um passo a passo, aqui agora que eu vou entregar para vocês, para a gente se lapidar, né, para a gente pavimentar essa estrada, para a gente poder pegar o nosso carro, que é a nossa terapia, e dirigir muito rápido, mas para eu dirigir muito rápido, decolando nesse mercado, surfando nessa onda silenciosa que está vindo, para a próxima década. Preste atenção nessa informação. Então, por isso que eu estou dizendo que respira, tá tudo fluindo, né? Tá tudo acontecendo, né? O que está certo sobre tudo isso que está acontecendo, que eu ainda não percebi, não vi, não estou enxergando, ou vou enxergar, né? Então, respirem. E o que a Luciana questionou, a gente já vai começar a construir o que a Lenita também falou, mas sempre respeitando os conselhos, a norma em si, né, os limites, a ética, pontuando tudo isso, entendendo as necessidades do mercado, da empresa, entendendo eu como terapeuta o que eu posso entregar, que foi o que eu fiz a reflexão com vocês. Eu realmente sinto que esse é o caminho, é isso que eu gostaria. Eu sinto que por você estar aqui, seu coração bateu forte vendo como uma oportunidade. Simone. Então, na verdade, eu não ia, por enquanto não é nenhuma questão, eu ia juntar duas coisas que o Pércio falou e que você falou, né? E trazendo para o lado que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, que é dentro de escola, é nessa parte da educação parental. Então, o Pércio lembrou, né? Tudo que tem CNPJ, tudo que é empresa. Então, a escola, obviamente. E aí, juntando isso que você falou da cultura, nós estamos sendo pioneiros numa mudança de pensamento e de cultura do brasileiro. E por que eu digo isso? Porque essa informação, essa obrigação, através da NR1, está chegando no corporativo, e o ano, em 2024, já chegou para as escolas. Ou seja, também foi alterado dentro da BNCC, né, que é a norma que rege todas as escolas, né, também chegou uma obrigação do corpo docente da escola considerar o olhar socioemocional da criança para o seu desenvolvimento acadêmico. Então, ou seja, já foi percebido, aliás, isso, Base Nacional Comum Curricular, BNCC, aliás, isso é percebido há muito tempo, só que levou tempo para virar norma, né? Que a criança não tem um bom desenvolvimento acadêmico se ela não está bem emocionalmente. Então, só que isso é muito novo, chegou, essa norma foi alterada agora, março de 2024, se eu não me engano. Recente. E aí, o que acontece? O professor já é um profissional sobrecarregadíssimo. Então, dentro das escolas, está sendo confundido esse olhar socioemocional. Muito professor está entendendo como assim, puxa, mas eu já faço tanto, já tem mãe que larga, que agora eu vou ter que ser a mãe da criança também, agora eu vou ter que ter esse olhar do que está acontecendo com as emoções da criança, né? E talvez são as mesmas confusões que a NR1 traz, né? Puxa, agora eu vou ter que olhar para o meu funcionário sobre os diagnósticos dele, e não é só promover um bem-estar dentro daquele ambiente, que no caso a escola. Então, essa normativa, né, ela também, eu acho que assim, ela tem muito a agregar dentro da escola, porque como que o professor consegue
estar, né, com a cabeça sobrecarregado do jeito que está, oferecer para a criança esse acolhimento, né? Então, isso, a NR1, dentro da escola, ela vem, eu acredito, né, que um ponto de vender isso para o corporativo da escola, é dizendo assim, isso é um aporte, um suporte para o seu profissional poder oferecer esse olhar para a criança, né, poder estar firme, fortalecido, para oferecer esse olhar para a criança. E aí todo mundo vai ficando bem, todo mundo vai ficando com a cabecinha melhor, né? Então era só isso, só agregar isso, né? Parabéns, Simone, por trazer essa consciência. Você foi falando agora no final dessas suas frases, me veio mentalmente aqui a imagem daquele monte de taças e o espumante, quando você joga, e vai transbordando, tá? Então, o que você, né, pode ser nesse momento? Olha que momento lindo que você pode transbordar, né? Vamos ser românticos aqui agora, né? É trazer saúde mental realmente, né? Qualidade de vida, bem-estar, né? Para as pessoas. Eu tenho uma grande amiga, tá? Que se separou, infelizmente, né? Com filha pequena, né? Porque o marido acabou se envolvendo com bets, tá? E é uma grande amiga minha, sabe assim? Então, olha que interessante, que não está longe esse problema, que eu gostaria que vocês refletissem também aquela cutucada que eu dei no grupo. Você está vivendo realmente alinhado a essas novas exigências, a NR1, que é esse, como a Anelita falou sabiamente, o gerenciamento, né? O gerenciamento desses fatores de riscos psicossociais que existem em todos os lugares, não é só no trabalho, tá? Não é só em escritório, né? É em escola, né? Em todos os lugares, como o Pércio falou e a Simone está complementando aqui, em todos os lugares. Gratidão, Simone, gratidão. Só antes de passar para a Laís, eu vou ler aqui, a Laís escreveu, estou aqui para aprender esse passo a passo, estamos fazendo esse movimento. Eu só gostaria de trazer consciência também, assim, para a gente poder, né, eu gostei do exemplo que eu dei, para a gente poder ir mais rápido com o nosso carro pela rodovia, vamos lapidar, né, essa rodovia, né, então, esse laboratório é para isso, para nosso próximo encontro, vocês vão perceber que cada encontro, as ações vão ficando mais profundas, ou seja, é você com a empresa, então a gente vai deixando esse gap cada vez menor, para que essa ponte, como eu mostrei aqui para vocês, né, para que essa ponte realmente aconteça, que esse é o objetivo. E eu tenho certeza que vocês já estão sentindo isso no coração, né? Eu tenho certeza que já muitas perguntas, dúvidas, já caíram por terra. Então, parabéns, Laís. Já passa a palavra. Quero montar um projeto específico para escolas. Diga. Levantou a mão. Bora lá, Laís. Oi, boa noite, Rafa, tudo bom? Tudo Boa jóia? noite, seja bem-vinda. Obrigada. Vou dizer, hein, o que a Simone falou ressoou com você, não é? Ela falou coincidentemente, não coincidentemente, na verdade, na mesma hora que eu estava escrevendo a mensagem no chat. Mas vem dentro do seu contexto, é isso que eu quero dizer, ressoou com você, porque você também é dentro desse olhar pedagógico, não é? Isso, e aí eu trabalho na rede estadual, né? Ensino, especificamente em escolas que atendem adolescentes. Então, complementando a fala da Simone, não apenas nas escolas que atendem o fundamental ou a educação infantil, mas no âmbito também da rede estadual e também na rede particular, né? Que hoje eu atendo adolescentes, a gente vê o quanto os adolescentes estão é um estado muito complicado, né? Nessa parte emocional, mas também o professor e o funcionário. E a gente até brinca, entre aspas, lá, ó, não traz professor para cá, não, pelo amor de Deus, porque já basta os adolescentes com o tanto de carga emocional. Mas nesses anos que eu tenho trabalhado no AE, né, no atendimento educacional especializado, eu tenho visto também no âmbito da escola
funcionários e professores precisando, inclusive, ficarem afastados de sala de aula né, entrar com recurso por conta de questões emocionais, de depressão e ansiedade. Então, é uma coisa que toca muito em mim mesmo, né? E agora a NR chegando, já existe um movimento na Secretaria de Educação, porém ainda é muito iniciante que não vai para frente, né? Então, ano passado a gente recebeu o pessoal da secretaria, psicólogos falando que iriam fazer uma ação, mas essa ação nunca chega, né? Nunca chega. E os professores ficam com o coração apertado, porque eles falam, a gente precisa, a gente precisa, a gente precisa, e não tem, porque a secretaria está sem profissional, parece, para atender esse âmbito todo. E eu percebo, Laís, que não só está sem profissional, mas existe também ruído sobre tudo isso. Não é? É o que a gente está falando aqui, né? Até que ponto questões éticas, limites, responsabilidades existem, né? Vou dizer assim, espaços do governo público, né? Vou dizer assim, né? Ministérios, secretarias, enfim, pode existir que um está jogando a peteca para o outro. Pode existir também um que está interessado e quer, mas está perdido, e você vendo tudo isso. Então, bora juntos, bora juntos. Não só, né, construir que o laboratório é essa ponte, mas cada encontro vocês vão perceber que a gente vai ficando mais próximos. Eu digo aqui, ó, empresa, tá? Vocês estão vendo aí, ó, empresa, você, para que você, chegue, né, realmente nessa idealização, né, de viver a sua terapia dentro das empresas, realmente ver o brilho nos olhos, porque é o que eu falei, vamos romantizar, é muito lindo o nosso trabalho, é muito fenomenal, é muito gratificante, mas, como vocês estão dizendo, eu vou pegar com o exemplo da Ana, que ela comentou aqui, tem lugar que está, não é para dizer aqui, né, tem lugar que está, né, tá deixando isso a ver navios, e não, tipo, não quero isso, porque isso é muito holístico, isso é muito intangível, né, então, como a Lenita falou sabiamente, né, vamos, né, viver esse processo, e é isso. Gratidão. Rafa, eu acho que a Laís está colocando um negócio interessante, que na escola vai acabar sobrando para quem? A Marcele perguntou aí, a contratação por MEI, por autônomo, Uhum. e na escola vai ser o quê? Antigamente era o orientador educacional, o psicólogo escolar, vai pôr na mão de quem? Para contratação de quem? Porque o Estado vai pagar como? Volta uma frase, NR1 é responsabilidade de todos. Então, existem, né, como a Lenita falou aqui, que eu tô falando, um jogando a batata quente para o outro, existe. E aí, pergunto, isso é um problema ou é uma oportunidade para você, que é o que a gente está conversando aqui? Sensacional. Gente, é um momento tão é um marco na história, né? Eu estou comparando, de certa forma, né, com as revoluções industriais que a gente teve, né, de maquinário, de linha de produção, e hoje, né, na década de 70 também teve uma revolução quando foi pedido para usar os EPIs, agora você tem que usar bota, você tem que usar capacete, então houve burburinhos, resistências e tudo mais. E, de novo, será que isso é um problema ou é uma oportunidade? Então, vamos juntos. Todos aqui eu tenho certeza que estão enxergando, né, essa oportunidade, essa conexão, esse movimento que nós estamos fazendo aqui. E olha que interessante, no compartilhamento de cada um de vocês, é em todos os lugares. É em todos os lugares. Se você olhar à sua volta, não é só, né, no seu trabalho, é em todos os lugares. Que, inclusive, é um dos mãos na massa, tá? De hoje. Maravilha. Laís, gratidão. Gratidão por compartilhar, trazer essa consciência. E bora, como eu falei
é um movimento multidisciplinar. Keila? Eu vou ler os comentários também, tá? A Marcele perguntou alguma coisa ali. Keila? Oi, tá me ouvindo? Sim, seja Gente, eu tô bem-vinda. na rua, então desculpa o barulho aqui atrás, tá? Ouvindo tudo, né, porque eu tava com fone, mas assim, o que eu percebo que a mesma dor, né, que vocês estão trazendo é a mesma dificuldade que eu também enfrento. Esses dias eu cheguei na escola, mandei para eles falaram, o que é isso? Né? Então, assim, a própria escola, que é a quer dizer, as empresas que são as principais interessadas, elas ainda não estão sabendo, porque ainda está muito naquela coisa da internet, ai, que vão fazer, mas ninguém nem sequer, a própria contabilidade, que eu acho, da empresa que deveria passar essa informação, também não está passando. Então, o que eu... Desculpa te cortar, só um ponto. Às vezes, a empresa não está passando, não é? Pode ser por maldade, mas acredito que no momento é por falta de conhecimento mesmo, por falta de clareza, não é, Keila? Sim, e aí eu cheguei para minha contadora e perguntei para ela, né, como que está sendo a aderência aí para você dessa questões da NR1? Ela falou assim, Keila, ainda está muito vago, não chegou nem para nós, porque eles são os primeiros, normalmente, que recebem, né, por causa de tributação, nananana. E ela falou, ainda está muito vago. E aí eu fiquei, mas já não era, né, obrigatório? Como é que uma coisa que é obrigatória ainda não chegou nem sequer para os computadores, que, pela lógica, chegaria na nossa frente, né, de entender sobre lei, imposto, tal, tal, tal. E aí ela falou assim, até hoje, assim, ninguém nem me pergunta, mas o que eu acredito é que ninguém está fazendo. E aí eu mandei para uma outra escola aqui perto de casa. Foi a mesma resposta. O que é isso? Aí você vai lá, explica tal. E olha que eu montei, né, uma proposta muito bem detalhada. Mas é como se você estivesse entregando algo para eles que realmente, não é porque eles não querem, eles realmente não estão tendo noção. Né? Então, assim, a gente precisa criar, sim, esse mecanismo, falar mais nas redes sociais, trazer clareza, montar posts, né? Sair divulgando para eles, para mostrar, né, que realmente tem como ser diferente. Oi, Juju, tudo bem? Oi, tudo bom? Desculpa. Sensacional. Sensacional, Keila. Então, é sobre isso, sabe? É a gente unir forças e como é que a gente começa? Por onde a gente começa? Porque a resposta sempre é a mesma. Então, a gente já tem que chegar com algo, né, assim, um pouco mais claro. Hoje vocês já vão sair com esse passo a passo, mão na massa. E são 3, inclusive, não é nenhum. Sensacional, é isso, Keila. Gratidão, gratidão. E gratidão por compartilhar, que percebam, né? Contadores também estão perdidos. Então, de certa forma, podemos generalizar que existe esse burburinho, que foi o que eu coloquei aqui para vocês. Ó, existe. Posso Sim. só falar uma coisa? Aí eu falei para minha contadora, eu acho que a gente deveria trabalhar juntas. Eu mostro para você, né? Chama ela pro grupo, chama ela pro grupo. Inclusive... E aí você leva para as empresas seus clientes. E assim a gente vai fazendo uma parceria. Foi uma forma, assim, que eu encontrei rápida de falar, então vamos levar clareza. Gente, é tão incrível esse movimento que a NR1 vem trazendo, né, de consciência, que é a colaboratividade, que é o que a gente já vive na neuroquântica. Quando a maré sobe, não sobe só um barco, todos sobem juntos. Então, num primeiro momento, que eu ainda não falei isso, mas isso daqui é primordial para a gente continuar nesse movimento de expansão, é isso. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo pode contribuir, inclusive nós terapeutas não somos
entre aspas, né, inimigos do engenheiro de segurança do trabalho, do médico do trabalho, do psicólogo, é todos juntos. A questão é cada um fazendo a engrenagem num contexto geral girar. Sensacional. Então, vamos nos posicionar aqui agora também, já te passo a palavra, Marcele, mas vamos nos posicionar aqui também, essa questão, eu tô com medo ou não? Porque o medo pode existir fundado em uma crença de que eu estou atingindo um limite, eu estou passando de um limite ético aqui, de uma responsabilidade, eu estou agredindo o âmbito profissional alheio. Então, quando a gente tem um posicionamento firme e eu sei que não estou, porque eu sei até onde eu vou, porque eu tenho um passo a passo, uma diretriz, um contexto, que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, isso, eu tenho essa direção, essa estrada pavimentada, eu posso pisar fundo e ir. Aí eu vou fazer conexões com o meu contador, que é o que a Keila está falando. Bora juntos. Quem conhece mais pessoas que podem estar envolvidas nisso, deixo aqui. Convidem para o grupo. Convidem para o grupo. Por que não? Vamos construir juntos tudo isso, ok? A Marcele perguntou e levantou a mão. Fala, Marcele, ela falou, né? O MEI, o autônomo, prestador de serviço dentro da empresa, como que fica? Você quer comentar, agregar mais alguma coisa, Marcele? Porque assim, Rafa, eu sinto que o mercado ele está muito PJ, né? A famosa PJização dos profissionais. Então, às vezes você vai procurar emprego, você vê call center pegando PJ. E eu tenho amigos que trabalham PJs e assim, como estava tendo muito problema de PJ processar a empresa, porque a empresa pede que você vá presencialmente, a empresa pede um monte de coisa, tipo CLT, mas não quer pagar o CLT, e estava tendo muito processo trabalhista, a justiça meio que paralisou, né? Então, eu tenho 2 amigas que estão com processo na Justiça de Trabalho, porque eram PJs e tinham que cumprir horário, tinham que responder a chefes, etc. e tal, tudo que um CLT faz. E o processo está parado porque a justiça falou, não vamos tratar isso agora. E não pode, e se eu quiser hoje, se eu for PJ, quiser abrir um processo trabalhista, eu não posso, a justiça não aceita, vai ficar congelado, não vai nem seguir, vai ficar lá na porta, lá, não vai entrar, entendeu? Entendi. E aí, as empresas, elas estão querendo tirar o corpo fora da responsabilidade dos seus colaboradores. Se eu sou uma prestadora, tipo a gente aqui, se a gente for prestar serviço para uma empresa de barras de axis, de massagem, de terapia, enfim, seja qual for a técnica, qual que é a responsabilidade que a empresa tem sobre o prestador de serviço dela, sobre o PJ dela? Como que fica esse vínculo? Ótima questão, Marcele. Isso, né, já vem criando problemas há alguns anos, tá? Para o Ministério do Trabalho, essa questão, né, de as empresas estão contratando mais PJ para não ter ação trabalhista, mas o governo percebeu isso. Então, houve em algum momento, há uns 2 anos, né, essa questão bem tênue, né? Até que ponto que eu posso contratar um PJ e esse PJ, na verdade, deveria ser um CLT, percebe? Tá? Então, essa confusão que a Marcele está trazendo aqui, o governo ainda bate cabeça com tudo isso. Qual é o olhar da NR1, tá? Só a gente trazer consciência também, que eu ainda não falei, são 38 normas. Vocês sabiam que são 38 normas regulamentadoras? A NR1 é a primeira, é uma, tá? Então, eu deixo também o convite para vocês ampliarem essa visão, como eu comentei da NR17, sobre ergonomia, né? A NR2 foi suspensa, vou deixar aqui, ó, uma curiosidade para vocês pesquisarem. Por que foi suspensa? Enfim, então, existem diversos outros. E aí, Marcele, essa questão, de certa forma, não se enquadra dentro das normas regulamentadoras que dão diretrizes, tá? Da saúde, da segurança e saúde do trabalhador, CLT,
Você entende isso? CLT. Agora, o PJ é um outro contrato, que aí é o que eu estou querendo dizer, entra nesse problemão que o governo está tentando solucionar, do jeitinho brasileiro de algumas empresas contratando funcionários que deveriam ser CLT no lugar de PJ, ok? Ok, mas está tudo certo. Vamos supor que eu tenho uma empresa, contratei, né, um PJ que está regular, né, a minha contratação, né? Até que ponto que essa segurança e saúde do trabalhador está sobre minha responsabilidade ou responsabilidade do que eu estou contratando? Aí entra diversos fatores, contrato, a própria legislação, as próprias normas, esse serviço, né, entra com ruído, altura, lugar confinado ou não, é simplesmente uma prestação de serviço normal, vamos dizer assim, né, sem esses outros fatores. É contrato de trabalho. E aí um ponto. Qual é o problema? O problema, né, qual é o atrito entre esse funcionário PJ dentro da minha empresa? É devido a riscos, é devido a fatores de riscos psicossociais? Vocês estão percebendo que também não como que eu posso dizer assim, né, by the book, né, é by the book, mas existem outros fatores a serem levados, cada caso é um caso. Ficou claro, Marcele? Leve e divertido? Trouxe... Ficou sim, obrigada. Maravilha. Então, vocês percebem o quanto de, aqui, ó, de barulho, de ruído, de interferência, né, que vocês podem receber, tá? De fontes distorcidas, tá? Então, o nosso posicionamento aqui, a partir de hoje, você, terapeuta responsável, sério, né, aqui dentro do laboratório neuroquântico, né, eu espero esse posicionamento. Toda informação que você receber, filtra, por favor. É fato ou é interpretação dessa pessoa diante das exigências da NR1? Vocês viram que o que eu trouxe aqui hoje não foi interpretação, foi o quê? Fato. A exigência da NR1, qual é? O que ela diz? Empresa, você precisa, a partir de agora, me mostrar, né? Se eu pedir, eu posso pedir, e se eu pedir, você tem que me mostrar que você está gerenciando os fatores de riscos psicossociais. Isso é o que a norma exige. Ponto. Diante disso, eu faço a pergunta: por onde a gente pode começar? Né? Alguém mais gostaria de trazer mais alguma consciência, alguma pergunta? Tudo leve, divertido, né? Reforço, né? A NR1 abriu todos esses movimentos, essas discussões que a gente fez aqui, estamos fazendo. Essa conversa só está começando, como vocês estão percebendo. Então, nosso objetivo desse primeiro encontro até o segundo encontro é estarmos todos na mesma página e, principalmente, já aplicar a mão na massa que eu vou dar agora, para a gente já chegar nesse segundo encontro com um posicionamento diferente. Combinado? Todos? Cadê? Coraçãozinho, joinha, festinha. Eu não li os comentários ainda, vou ler. Bora lá. Então, antes da gente, né, aqui, ó, para os próximos encontros que eu vou mostrar para vocês, deixa eu só ler definitivamente os comentários, né? É minha primeira vez, aí o Tony escreveu metas abusivas, toda forma de assédio. Gente, o que é assédio, né? Aí, vocês mandando coraçãozinho. Assédio psicológico, assédio sexual, físico, eu falei já psicológico, enfim, moral, né? Então, olha onde a gente está entrando, gente. Isso é delicado, por isso que não é só ir, né? Vamos, mas vamos posicionados, ok?
Maravilha o que o Tony escreveu aqui, ó. Além de tudo que o Rafa elencou, isso, além de tudo que o Tony elencou. No ônibus, no metrô, no parque, os riscos psicossociais estão em toda parte, inclusive dentro da TV, né? Comecem a perceber o que são os riscos psicossociais do trabalho, né? Burnout, assédio, ok. Os fatores são as coisas, né, que geram isso. Entendi. Agora aplica isso para a sua família, né? O que são os riscos psicossociais dentro da família, né? Brigas, né? Até quem tem o olhar da constelação pode dizer com mais clareza. Vocês estão percebendo essas conexões que a gente vai fazendo para a gente se posicionar e ter, né, realmente trilhar essa ponte entre você, terapeuta, e a empresa, criar essa ponte para a gente transbordar juntos. O que mais? Tudo fica mais claro aqui, ela escreveu, né? Montar a estrutura. A Marcele perguntou, amei, né? O autônomo, a gente já trouxe consciência. A Laís também escreveu, né? Da questão das escolas, né? Porque ela já trabalha no campo educacional e ela já consegue ver o quanto os professores e funcionários precisam, né? Eu tenho certeza que vocês veem isso em diversos setores, né? E não apenas no fundamental, exato, que foi o que a Laís trouxe sabiamente, não apenas no fundamental, em faculdades também, né? A Ana escreveu, sem dúvida, uma oportunidade. O trabalho será de formiguinha. Como eu disse, houve, né, uma resistência para as pessoas usarem capacetes. Uma cena clássica que eu gosto também de comentar, que eu já falei com alguns de vocês, a construção de skydivers, como é que é? De arranha-céu de Nova York. Vocês têm uma imagem, se eu falo isso, vocês têm uma imagem na cabeça que são as pessoas, né, os trabalhadores, naquelas vigas de ferro, soltos. Quantos trabalhadores morreram, né? Tipo, você tem que ficar preso para trabalhar na altura. Vá tomar banho, que é isso? Eu não, tô aqui, né? Tirava um cochilo ali no meio das alturas, gente. Tem muito desenho animado que retratou isso que eu estou dizendo. E houve resistências para usar os NPIs. E agora, também, como a Ana falou, é um trabalho de formiguinha, sim, mas é uma oportunidade. Bora lá. Bora para o nosso mão na massa, para os nossos próximos encontros, tá? Então, eu vou mandar isso no grupo, tá? E eu vou, às vezes, abrir o grupo, né, para a gente poder conversar. Vocês topam a gente abrir o grupo para a gente conversar, compartilhar materiais, enfim, vamos juntos, certo? Vamos juntos. Então, qual que é o mão na massa aqui hoje, tá? Vocês vão ter isso, podem tirar foto, printar também, e vou mandar no grupo. Qual que é o mão na massa? São 3. Um mapa do desgaste invisível, né? Qual que é a pergunta PNQ? Qual que é a pergunta-chave que você vai ter em mente? O que foi normalizado aqui, mas que ainda adoece, né? O que é esse mapa desse desgaste invisível? É você começar. Eu trabalhei 11 anos como técnico de segurança em voo, e eu desenvolvi uma habilidade potente, né, que eu falo que muitas pessoas deveriam lapidar isso na vida, que é você já antecipar um possível incidente, porque um acidente nunca é por um único fator, é diversos fatores, tá? Então, eu quero que vocês desenvolvam esse olhar, né? O que foi normatizado aqui? O que falam que é normal, mas não é. Pode ser comum, mas não deveria ser normal, porque adoece. Eu mesmo, em 2015, tive depressão trabalhando no regime CLT. Então, eu sei muito bem o que é também é, assédio psicológico, tá? É, abuso, tá? Abuso de poder dentro de uma empresa grande. Então,
quem tiver a oportunidade, que é o que eu escrevi aqui, ó, sair da zona de conforto. Eu vou pegar o exemplo da Simone. Por que, Simone, o seu exemplo? Porque eu já conversei com você, com algumas pessoas, eu conversei no individual, tá? E, e com a Simone veio justamente essa questão, né? Ah, eu já tenho experiência dentro da escola, então eu vou para a escola, para esse olhar, né? Para a escola. Mas e se você puder sair da zona de conforto? E se, por exemplo, além da escola, você também pudesse fazer essa pergunta enquanto você está ali num fast food pedindo um lanche, enquanto você está na fila do banco, não sei, não vão mais na fila de banco, né? Não existe mais isso, né? Na fila da casa lotérica, né? Ou, enfim, você está em outros ambientes, tá? Então, saia da zona de conforto, não só de onde você conhece. Vocês estão entendendo o convite? Esse convite, gente, foi o Pércio que fez, tá? Porque eu tinha falado, né? Cada um dentro do seu nicho, dentro da sua especialidade, ter já esse olhar. Maravilha, mas por que não também trazer um olhar de fora? Nossa, eu estava no supermercado e vi ali uma pressão. É isso, maravilha, maravilha. Então, sair da zona de conforto e fazer essa pergunta. O que está normatizado aqui? Nossa, o outro falou alto ali, depois, e o outro não falou nada. É normal isso, mas isso adoece de certa forma. Eu, como terapeuta, eu tenho esse olhar e eu sei que isso energeticamente pode desequilibrar e acabar, consequentemente, trazendo uma doença física, vamos dizer assim, para a pessoa. Há essa possibilidade? Então, é esse olhar terapêutico que eu quero que você tenha também. O que mais? Todos ok? Todos aí? Estamos juntos? Estamos na mesma página? Né? Faz sentido esse mão na massa 1? Faz sentido? 2. Hoje, por exemplo, eu tive dificuldade em falar lá na academia. Né? Você já ouviu falar da NR1 e coisa e tal, não sei o quê? Então, ao invés de perguntar isso, né, que também pode ser, eu gostei disso, ó, é uma entrevista que você vai fazer com as pessoas de uma pergunta só. O que mais te desgasta no seu trabalho hoje? Simples assim. Traga esse levantamento. Traga essa consciência. Porque olha a minha pergunta, como você, terapeuta, pode ser contratado por uma empresa que está interessada em gerenciamento de risco, de fatores de riscos psicossociais. Vocês entendem? Então, é o que eu falei, é esse mão na massa, além, né, de colocarmos todos na mesma página, que eu encontro hoje, o mão na massa vai efetivar, vai fazer vocês vivenciarem todos na mesma página e, principalmente, trazer mais consciência. Porque se eu já sei que eu ofertei, pegando agora o exemplo da Ana, né, Ana? Eu já ofertei vários serviços, né, para algumas empresas, mas todas falam não, fecham a porta, né? Então, e se eu tiver embasamento para ir na veia, entender aonde é que existe esse desgaste no trabalho, e eu posso ofertar como um recurso, vocês estão percebendo? Então, prestem atenção que esse mão na massa vale mais do que diamante, tá? E nós só vamos conversar, nós só vamos ter consciência aqui, né, um diálogo como nós estamos tendo nos laboratórios, se vocês praticarem. Faz sentido? Então, vamos praticar esse mão na massa. E o 3, esse eu acho que eu mais gostei, né, que entra muito dentro do nosso universo, tá? É o moral das frases tóxicas normalizadas, tá? Pergunta PNQ, né? O que cada frase autoriza energeticamente dentro dessa empresa? Por exemplo, o que mais te desgasta no trabalho, né? Ai,
horário para sair é uma pressão ali antes do horário de sair, o meu chefe sempre coloca um monte de coisa na minha mesa e eu me sinto ansioso. Eu sei que é para o próximo dia, mas eu já fico ansioso ali, então isso me desgasta muito. Essa minha relação com o chefe que ele faz de propósito. Exemplo, né? E você já pensou em mudar? Ah, sempre foi assim. Olha que frase tóxica. Sempre foi assim, ou aí eu não consigo falar com ele, ou ele não me dá abertura. Então percebe que quais são essas frases tóxicas, né? Sempre foi assim, meu chefe é fechado, ou isso não serve para nada, ou isso não faz diferença. Percebe? Então, entendam que esses movimentos aqui que a gente está convidando vocês a refletirem, e principalmente irem a campo, pesquisarem, questionarem, pode ser no mercadinho da esquina, né? Pode ser o mercado do caminho do seu trabalho, a escola do seu filho, como a Keila falou, o contador, o funcionário, um emprestador. Padaria, qualquer lugar. Exato, um prestador de serviço que veio aqui na minha empresa. Brinque com isso. Gratidão, Pércio. É isso, em todos os lugares. Brinquem com isso. Vocês têm alguma pergunta, né, sobre aqui o Mão na Massa? Eu vou pegar essa imagem aqui, exatamente isso aqui, e vou mandar lá no grupo para vocês, tá? Terem, né, fácil acesso. Porque ó, o que eu estou fazendo aqui, eu estou vivenciando, né, essa atualização da NR1. Eu estou, né, facilitando para vocês, né, estamos aqui, tá clara a comunicação, eu estou aberto aqui, ouvindo vocês, né, então, olha que interessante, vocês também terem essa clareza de viver isso, né, no seu dia a dia, com você, com a sua família, com as pessoas ao seu redor. Estamos juntos? Estamos conscientes e já num posicionamento diferente até o próximo encontro? É isso, galera. É isso. Eu posso estar aqui, né, numa posição de líder, mas todos fazem parte. Vivemos agora, né? Olha que interessante, a NR1 está fazendo o quê? Trazendo consciência dos princípios da neuroquântica para o Brasil. Sensacional, vocês estão escrevendo. Cadê? Oportunidade, trabalho de formiga. Simone colocou aqui, ó. Pessoal, quem puder, assiste Quando o Céu se Engana. Um filme que o Keanu Reeves faz o papel de anjo. Quando o Céu se Engana. Que legal, eu acho que eu não conheço. No filme mostra bem a realidade de alguém trocando de lugar com um prestador de serviço. Muito interessante, ó, fica como sessão popcorn, o filme Quando o Céu se Engana. Gratidão, Simone, por compartilhar. A Ana escreveu, excelente essa oportunidade que está nos proporcionando. Gratidão né, pela mensagem, Ana, e dou os parabéns aqui a todos vocês, né, esse encontro não seria o mesmo se um de vocês não estivesse aqui, perceba que o quanto que todos estão contribuindo neste momento. Como eu disse, estamos indo, e nós não estamos indo sozinhos. Você sentiu no seu coração, vamos juntos. E repito, eu percebo que você já sentiu no coração, e bora construir isso juntos. Alguém gostaria de compartilhar, comentar alguma coisa? Tudo leve, divertido e expansivo? Ó, respirem fundo. Coloquem a coluna em posição ereta aí. Respire profundamente. Feche os olhos, quem puder. Feche os olhos. E perceba que você já está numa energia diferente.
Perceba que você já está em um posicionamento diferente. Perceba o quanto esse mão na massa tão poderoso, com essas 3 perguntas que podem te trazer tanta consciência para poder colocar em ação os nossos próximos passos. Parabéns, parabéns. Respirem profundamente e podem abrir os olhos. Pergunta. Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, grupo agitado, hein? Ó, abre só um parênteses. Ontem a gente teve um encontro dos operadores do tabuleiro e falaram que ia agitar o grupo e ninguém tá agitando o grupo, hein? Então, bora lá. Aqui também, ó, esse, vocês já sabem, é lá, ó, o grupo NR1. Quem daqui não está no grupo, você que está assistindo a gravação, mande mensagem, quero participar do grupo. E eu deixo aqui, ó, como seria você convidar alguém também para participar desse grupo? Nossa, eu conheço um psicólogo, um amigo terapeuta, eu conheço alguém que trabalha em uma grande empresa e que também está precisando de orientação, ou que gostaria, ou que tem condições de contribuir aqui, dos 2 lados, não só, né? Porque mesmo quem está em busca de informação também tem muito para contribuir, ok? Então, como seria, né, convidar mais pessoas? Como eu disse, e vocês perceberam, essa conversa é uma conversa que só está começando. Essa onda para essa década é maravilhosa. E vocês têm a faca e o queijo na mão. E agora, juntos, nós vamos pegar a pia e fazer essa festa toda acontecer. Não só a pia, a cozinha, o salão de festa, pegar tudo para a gente fazer essa festa maravilhosa. E quem que é o protagonista dessa festa? Somos todos nós. Todos nós. Todos, juntos. Faz sentido isso? Bora? É isso. Ó, mão na massa. Alguém tem alguma pergunta? Gratidão. O Tony falou, parabéns pela iniciativa. Gratidão, Tony, gratidão. E olha só que interessante, né? Quando a gente flui com o assunto, eu nem tinha percebido, mas faz 1h45 que nós estamos aqui. Eu não tinha percebido. Sensacional. Leve, divertido? Podemos finalizar? Todos na mesma página. Fiquem em alerta, né? Fiquem atentos no grupo, né? Lá vão ter mais informações. Vamos abrir o grupo para conversas. Vamos mandar lá no grupo e a gente vai conversando. Mas já coloca aí na agenda, porque dia 25 de março, prestem atenção, vai ser exatamente 60 dias para a NR1 começar a valer. Então, é um marco. Coloca aí na sua agenda, dia 25 de março, que vai dar ali exatamente 60 dias para o início da NR1. E ali você vai ter ainda mais informações, ainda mais consciência, não só com esse mão na massa que a gente trouxe, mas ainda mais consciência, mais diretrizes, movimentos para a gente juntos transbordar essa consciência para o Brasil, para os brasileiros, para as empresas, porque as empresas são brasileiros ali representando, não é? E como seria trazer essa qualidade de vida, esse bem-estar, que eu sei que você gosta, e eu sei que você tem essa terapia que é fenomenal e que você pode levar para o mundo. Bora? É isso. Gratidão imensa, galera. Ó, um beijo no coração. Eu amo vocês, estamos juntos e até dia 25 de março, mas até lá a gente vai se falar. São 2 semanas para a gente praticar, exato, são 2 semanas para a gente conversar ali no grupo. E quem quiser me chamar no privado, Rafa, olha, eu quero conversar com você no privado, como eu falei, eu já conversei com algumas pessoas para a gente já ir direcionando para que a gente já possa ir investigando e aplicando, né, pequenos passos ali, como foi o trabalho de formiguinha, é um trabalho para essa década, é um movimento para essa década. Só estamos começando. Amo vocês! Beijos! Gratidão!